Imagina que você morre de verdade e fica um simulado de você. O que você acha disso? E se a sua alma virasse uma simulação de computador só para um joguinho de videogame? O que você acha disso? Você quer se perpetuar deixando seu nome na rua, deixar um livro, deixar uma árvore, deixar um filho? Você usaria um simulador para superar os seus medos? Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos analisar San Junipero, episódio 4 da terceira temporada de Black Mirror. E não é só do San Junipero, a gente vai fazer um bem bolado entre San Junipero e a necessidade humana de se perpetuar. Eu sou Henrique Oliveira. Eu sou Francisco Parente. E esse vídeo conterá spoilers. Bom, eu assisti já San Junipero há um tempo atrás. Inclusive tem alguns outros vídeos na internet sobre isso, que eu já postei. Se vocês tiverem oportunidade, vão dar uma olhadinha. E eu queria saber você, Francisco, o que você achou? Porque você assistiu agora, é novidade para você. Né? É muito legal porque eu gosto disso do Black Mirror, né? Eu gosto de não ver tudo para ter aquela impressão de que, que bom, ainda tem mais para ver, né? E San Junipero foi uma novidade muito boa, assim, né? Aí eles tratam, porque assim, Black Mirror eu sinto que eles batem muito nessa tecla da gente conseguir transportar a nossa consciência para um simulador. Né, isso acontece diversas vezes ao longo do Black Mirror. Eu achei que esse episódio tratou de um modo muito interessante, que é pensar a gente passar a nossa consciência depois da morte. Né? Não durante um jogo de videogame, durante uma simulação, ou coisa do tipo, mas a gente passar para continuar tendo uma vida. O que você pensou sobre isso? Então, eu já falei dessa série, então parece que ela já entrou meio que na veia. Então eu vou precisar falar de outras coisas que eu não falei ainda. E uma das coisas que me veio na cabeça é o lance de, peraí, eu transportado para dentro da máquina, dentro de um simulador, como pode ser isso? Porque eu tô aqui, Henrique, né, Henrique Oliveira, corpo orgânico, com a minha alma, ou seja lá o que for, essa parte abstrata minha, e quando me coloca uma maquininha na cabeça, eu me transporto para algum lugar, mas eu, Henrique, estou aqui, a minha alma está aqui, e essa conexão com a máquina, com esse simulador, está indo lá para dentro desse equipamento. Tudo bem, isso é uma circunstância, mas espera aí, quando eu, Henrique, morrer, o meu corpo morreu, a minha alma morreu, o que foi para dentro do simulador, o que é, na verdade? É um programa que simula o Henrique. O Henrique mesmo, na íntegra, foi pro Beleléu. E do jeito que eles fazem parecer ali, parece que você pegou a minha alminha, tirou ela de dentro do meu corpinho e enfiou ela dentro de um simulador. Peraí, menos. Não é possível. Né? Pelo menos não é isso que a tecnologia pressupõe. Mas o episódio e vários desses filmes de simulação, tudo mais, pressupõem essa ideia. E se a gente comparar até com o Matrix é interessante, porque a pessoa tem de estar vivinha aqui com a alma dela pro simulador trabalhar com essa parte psíquica. Não simplesmente uma réplica do Henrique vai lá para dentro e eu continuei pensando, sentindo e acontecendo. Opa, não tem uma pegadinha aí que o pessoal parece que está querendo ou não ver ou dar o pulo do gato aí? O que você achou desse pulo do gato? Então, eu pensei a mesma coisa que você, eu falei, mas no final não muda nada, porque quem vai estar aproveitando o San Junipero é uma simulação da minha consciência, né? Não é uma vida após a morte, é uma simulação de uma vida após a morte, porque eu estarei morto de fato. Tanto que algumas pessoas optam por morrer, de fato, digamos assim. Quer dizer, morrer e não transportar a consciência. Algumas pessoas optam por não fazer isso. Porque não é legitimamente um transporte da consciência. É uma linha de programação que simula você. Você que é o simulado, na verdade. É uma linha de programação que fica rolando lá. Em algum aspecto é interessante, porque, por exemplo, eu sou mais velho, até hoje eu não tive filho, pode ser que nessa vida eu não tenha filhos. E a gente, ser humano, quer ou deseja se perpetuar de alguma forma. Então, eu me perpetuo por meio de um simulacro de mim lá. Mas eu, Henriquinho aqui,
tô mortinho da Silva, certo? E meu corpo já foi pro Beleléu, e meu espírito, alma, seja lá o que for que a gente tem, que é ciente abstrato, foi pro Beleléu também. O que ficou lá é um legado meu, que é interessante ter um legado da gente. Seria meu filho, vamos supor assim, se eu não tiver um filho um dia, o que sobrou de mim, de Henrique, no mundo? Qual é a minha obra? A minha obra é um simulador que simula o que eu existi. A gente tem uma necessidade de se perpetuar. O que você acha disso? Eu achei essa uma ótima provocação. É verdade. Também é um modo, né? Que nem, por exemplo, no Her, que a gente discutiu também, quando ela encontra com a consciência daquele filósofo que já estava morto há décadas, e aí reviveram a consciência dele e colocaram ele num programa. Um simulado do que ele pensou, de como ele sentiu, como ele se comportaria frente até os desafios da vida. Mas ele mesmo não existe mais. O espírito dele, ou esse ente abstrato dele, não existe mais. Então no San Junipero tem uma pegadinha, porque eu não vi ninguém falando disso. Eu assisti alguns vídeos de internet, de crítica e tudo mais, e todo mundo vai no embalo do que o episódio propõe, que opa, eu me transportei, então eu vivi. Sim, alguma coisa de você viveu, um simulado de você viveu, mas você mesmo morreu. Então no momento que você faz uma eutanásia, no momento que você morre, bye! Sei lá, eu acho que é algo novo, inclusive algo fresh, uma outra análise sobre o San Junipero. Também talvez seja um modo de você ter piedade de você mesmo, né? Que nem aquela mulher que ela passou a vida inteira numa cama, por causa de um acidente gravíssimo que ela teve, ela pensou, talvez pelo menos a minha simulação pode ser feliz. Talvez eu possa tentar construir um legado, viver um amor, mesmo sendo um programa, sendo aquela coisa que você tinha falado no outro vídeo, que na verdade o protagonista é o videogame. A gente vê essa evolução de você simular ser um carinha lá em 2D que ficava pulando de quadradinho em quadradinho para uma simulação bem complexa de um Second Life ou um pós-life. Não sei exatamente. Então, porque de fato, realmente, como você falou, você vai morrer. Então, mas sabe que eu acho que tem uma diferença que eu acho que é essencial e não fica tão claro na história? É o seguinte, uma coisa é eu vivo com a minha psique funcionando, entrando na máquina e dialogando. Sou eu aqui ainda. Ainda tem um quê de mim que está aqui e lá. No momento que eu morro e vou para lá, é só uma sombra de mim. Sabe? Então, parece que é a mesma coisa. Inclusive, a York, no final lá do episódio, né, ela fala, não, agora eu vou viver o grande amor. Nossa, como isso é real. Como a areia é real. Ela tira o óculos e fala, nossa, mas isso daqui é uma dádiva. Eu já devia ter vindo antes. E, na verdade, são coisas diferentes. É eu projetado, estou lá, mesmo ela lá tetraplégica na cama, era ela vivendo ainda dentro das circunstâncias dela. Agora, quem usufrui dela são os outros. Ela mesma não está mais para usufruir. Imagina outras pessoas que estejam velhinhas e projetadas lá dentro. Quando outros, né, os terceiros, dialogam com a projeção dela, eles estão se beneficiando da York, mas ela mesma não está mais lá. Você vê que parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. São entes separados e que faz bastante diferença. Sou eu e não eu. Para os outros talvez seja igual. Talvez a simulação esteja tão boa que quando eu me destaquei de mim mesmo, o que sobrou para os outros é igual para o outro. Mas eu, na minha experiência vivida, não é mais a mesma coisa, já é outra coisa. Esse ir para esse mundo digital, ele altera talvez a própria essência que a pessoa queira preservar. Talvez o simulador esteja tão bom que ele simula inclusive a essência, até os desafios. Então, para o terceiro é interessante. Agora, no caso das duas, porque a primeira faz a eutanásia, morre e vai lá. A segunda vai lá, aceita, então vou viver lá dentro do processo. Mas, na verdade, imagina, são duas linhas de programação interagindo entre elas. E os dois entes não estão mais lá. É o programa brincando com o programa. Olha que doideira. Se elas interagirem com o terceiro e outros vivos, algum vivo se beneficie disso, mas
se ficar um monte de gente morta, um monte de linha de programação interagindo entre elas, é programa brincando de programa. Olha que doideira. No final das contas, né, os dados delas só enriquecem um programa para um divertimento que só vale de fato para quem está vivo. Para quem está vivo. E a pessoa que talvez quando morre e deixou, ela fala, nossa, então tem uma parte de mim que está dialogando em algum lugar, tem alguma parte de mim que está interagindo. Porque uma coisa também que eu pensei é o seguinte, ou as pessoas que foram influentes na sociedade ou que tudo mais, elas ganham nome, né? O nome da rua, Francisco Parente, o nome da rua, por exemplo. As pessoas, elas querem se perpetuar de uma forma ou de outra, né? Então, o nome do memorial, a pessoa coloca o nome da mãe dela, o nome do pai, o nome do tio. É uma forma de querer se perpetuar. Então, deixar seu simulador funcionando aí é que nem deixar o nome na rua. É deixar o nome para a rua, mas de uma forma muito mais sofisticada. Aí a gente está dialogando com pessoas que estão no final da vida. Mas também é interessante pensar, um episódio que faz algo parecido, mas mais físico, é aquilo que a gente analisou do Volto Já, né? Do cara que morre e volta como um robô. Né? Mas aí quem é que se beneficia? É o vivo. Porque é o vivo. Porque imagina, mesmo naquele cara do Volto Já, ele morreu. A linha de programação está simulando ele. Que acaba sendo, se a gente analisar em alguma medida, similar com o que acontece em São Junipero. É um programa rolando lá, tentando simular quem era você. E quem se beneficia ou não se beneficia é o vivo. Que está lá se enganando, ou se interagindo, ou se, sei lá, precisando preencher suas lacunas existenciais mediante o simulacro do outro. Porque a filha dele acabou tendo uma figura paterna, mesmo que meio torta, tava ali a figura, o rosto e a personalidade mais ou menos do pai dela. Ela não perdeu totalmente essa experiência. A esposa dele, mais ou menos, a gente viu que para ela não foi muito legal a experiência, mas... Não foi porque ela travou, se ela tivesse se jogado também... Porque as noites de prazer e de transas e tudo mais estavam indo muito bem, obrigado. Foi porque era o robô, porque não era ele. Então, mas tem uma parte que o robô, você vê, no final das contas, o que importa é o que sobrou para o vivo, não para o morto. Então, por exemplo, quando eu estou perdido aqui na rua, eu moro numa rua que chama Saint-Hilaire. Saint-Hilaire é o nome daquele historiador, acho que do tempo do Brasil Colônia. Aqui. O Saint-Hilaire já morreu faz muito tempo, faz alguns séculos. Então o que importa para mim é o nome da rua e alguma coisa assim. O que acaba sobrando, mesmo do nome das ruas, do nome do memorial ou desse simulacro que ficaria, é o vivo. Né? Sempre o vivo que é o que se beneficia da máquina. No final das contas, isso só é mais o mesmo, né? Escritores que deixam obra, esse legado no final é uma forma de você tentar se presentificar. Mesmo não estando mais aqui. Assim como a gente lê, sei lá, Platão há 2000 anos, é um modo... Né? Inclusive você usou uma expressão platônica, né? Você falou da sombra. Não é nada mais que uma sombra de uma realidade. Não, eu acho curioso isso que você falou, porque esse outro lado de querer se perpetuar, o livro e as pessoas quererem deixar obra e tudo mais, às vezes não é outra coisa a não ser ela querer se perpetuar e as ideias dela. Né? Como deixar o nome da rua, mas deixar um livro, uma obra escrita, será que a pessoa tem tanta clareza de querer iluminar a sociedade ou trazer alguma coisa? É uma necessidade de deixar seus filhos. Tanto é que fala obra criativa, a pessoa cria um livro, cria uma poesia, cria uma música. É a pessoa querendo se agarrar em qualquer coisa para deixar o seu DNA psicológico de alguma forma. Tem um pensamento muito interessante, né? Eu estava lembrando, agora que você falando isso, na comunicação, que assim, alguns entendem a comunicação como um artifício contra o mundo natural da entropia, que tende ao desaparecimento. Então a gente cria a cultura, porque a cultura ela acumula, a cultura ela sempre cresce. Então talvez o San Junipero ele expresse que esse seria talvez o auge, ao ponto das pessoas não, entre aspas, a consciência, entre aspas, não morrer mais. Tanto que no final, né, eles mostram corredores de consciência.
E cada consciência é uma bola. Então, assim, tem praticamente, né, tenha mais pessoa ali do que no mundo. No final das contas, é que a gente argumentou nisso no bate-papo passado, lá quando a gente falou do documentário Human Nature, que me deixou intrigado. Essa semana eu fiquei pensando sobre isso, como realmente existe essa necessidade do outro morrer. Existe uma necessidade premente na sociedade que o outro morra, porque como que esse planeta vai comportar tanta gente? Que nem hoje nós estamos nessas épocas aqui, época de coronavírus, todo dia a gente recebe um número fantástico de mortos por conta do coronavírus, e isso assombra, a gente fala, não, a gente não quer que isso aconteça. Mas no final das contas, se isso não acontecer, como vem a leva seguinte? Precisa morrer, e o homem que não quer morrer. Precisa morrer, mas o homem não quer morrer. Então, a gente está falando, inclusive, dessas discussões de querer perpetuar a vida, em vez de viver 80 anos, viver 200 anos, viver 300 anos. Não rola. Então, o que rola? Talvez o San Junipero da vida. Você se perpetua lá como sistema, o número de interação humana passa para, 100 bilhões de pessoas, sendo que, materialmente, então, existe alguns milhões só. O resto está tudo dentro da máquina, mas eles estão aí. O que você acha disso? Eu acho que é o modo mais, digamos assim, ecológico, né, no sentido de pensar no equilíbrio do ecossistema, de perpetuar todo mundo, né? Porque se todo mundo começar a mudar o DNA e viver 300 anos... Não, porque aí eu não dou um século para a nossa humanidade acabar, né? Não, porque eu vejo um dial, assim, sabe? Um botão que você vira. Porque se o pessoal for vivendo 200 anos, 300 anos, você tem que fazer parar de nascer. Né? Ontem foi até curioso que eu fui no supermercado aqui na esquina de casa e aí tinha uma mulher pedindo lá, uma mulher com 2, 3 crianças, assim, pedindo bem na entrada do supermercado. E agora, por causa dessa história de coronavírus, eles bloqueiam. Só tem uma entrada no supermercado e todo mundo fica vítima da mulher lá pedindo. Aí a pedinte falou para uma outra lá, senhora, me dá um dinheiro, dá uma comida, compra alguma coisa assim. Aí a outra virou para ela e falou assim, mas vocês não param de ter filho, né? E eu achei curioso, uma coisa é você pedir dinheiro, me dá o dinheiro, e agora o outro responder, para de ter filho, já que você quer o dinheiro, eu também vou começar a controlar a tua vida, né? E aí é um problema sério, porque muita gente no planeta interfere na vida do outro, de uma forma ou de outra. Então, esse San Junipero aí talvez seja uma solução. Você coloca todo mundo dentro do pendrive, ou do equipamento lá, enfia no grande servidor. Você finge que tá vivo. Você tá lá. Você tá lá no mundo abstrato e... Né, se existe céu ou se existe inferno, se existe alguma coisa nesse sentido, a pessoa continua vivendo na mesma história. Né? O ser vivo vai para o céu, para o inferno do mesmo jeito, ou vai para o nada do mesmo jeito. Exatamente. Independente de San Junipero. Como você falou, a essência ou a alma, ela segue outro percurso. Ela segue outro percurso. E se existe karma também, existe reencarnação e tudo mais, vai acontecer com San Junipero e tudo. Agora, o interessante, vamos supor que seja verdade o negócio de reencarnação. A pessoa morre e vai para San Junipero. Aí ela reencarna. Aí ela vai para San Junipero. Aí ela reencarna. Ela vai para San Junipero. Aí um dia você vai lá em San Junipero, tem a 20ª reencarnação do Francisco. O que você acha dele? Acho que Black Mirror, essa é da hora, hein? Essa é da hora, hein? Você tem 20 versões lá das suas existências passadas? Isso aí seria engraçado. Ele fica encontrando com as suas encarnações. Aí você faz uma reunião, sabe aquelas reuniões que nem aparecem em filme, assim, de você encontra a galera que estudou com você na faculdade ou no colégio. Você encontra as suas existências. Você manda suas mensagens lá, pessoal, todas as encarnações, vamos se encontrar aqui para bater um papo. É uma doideira, né? Se começar a conjecturar nesse sentido. E agora, eu não tinha pensado assim, tudo esse monte de fala que tá rolando aqui, tá meio enrolando agora mesmo. E aí, se você for analisar desse ponto de vista, não mexe com o pessoal religioso. Porque se existe céu, se existe inferno, se existe reencarnação, não tem nada a ver com San Junipero. Porque San Junipero é um simulacro de computador. Você vê, dá até certo com os religiosos. Não é à toa que a gente, né, eles tentaram criar San Junipero para, tipo assim, um céu nosso, né?
Tem um monte de gente, todo mundo é jovem pra sempre, só tem festa. Você viu que a música que abre o episódio e a que termina o episódio é Heaven on Earth. O paraíso pode ser na Terra. A frase do refrão da música fala disso. Começa assim e termina assim. Porque o San Junipero, eu vejo quando eu ia na praia, eu vou na praia, né? As pessoas sentam naquelas espreguiçadeiras debaixo do sol e falam, mas isso daqui é o paraíso. Então, o paraíso na Terra seria como? Seria um paraíso bem terrestre, né? Seria bem assim, talvez baladas noturnas, com talvez tem o lugar que eles vão lá que parece que rola uma sacanagem ferrada. Existe balada normalzinha, existe a praia. E tudo que você imagina, a coisa acontece, você entra num carro e vai, você muda de roupa. O céu é uma noitada. Não, é noitadas e noitadas. Noitadas, né? E noitadas, né? É uma noitada, daí você dorme lá, assim, acorda de bode e vai lá de novo. Mas você acha que você ia aguentar ficar a eternidade nisso? Eu não sei, eu acho que eu preferia ficar em São Junipero como paraíso do que um paraíso com um monte de anjo tocando trombeta, porque o anjo tocando trombeta, era 3 horas, depois eu já estaria com o saco cheio, porque... deve ter um repertório variado, né? Será que o trombeteiro lá, ele tem um repertório extenso? Porque pela madrugada, né? Como que você imagina? Acho que... Como vendem pra gente, né? Como que vendem o paraíso? De açúcar e mel, de leite e mel, mas como é isso? É tão metafórico que você pode pensar o que você quiser. Pode ter o das virgens também, né? Mas o que você faz com um monte de virgem? Acho que só tem uma coisa pra fazer. Mas daí no dia seguinte já não é mais virgem. Ela tem que continuar sendo virgem. Será que volta? Porque entre São Junipero e o outro céu que andam vendendo por aí, acho que eu prefiro São Junipero, porque eu sou meio baladeiro. Pra me rolar numa balada e dormir durante o dia, acordar meio tonto e ir de novo, pra mim, eu acho que eu aguento o tranco. Não sei se aguenta eternamente o tranco, mas eu acho que por um bom tempo vira. Opa! Você é baladeiro? Quer ir pra São Junipero ou não? Eu acho que vai ficar de saco cheio depois de uma semana. Mas ali você pode meio que projetar o que você quer. Como que seu São Junipero ia virando? Você ia ter que pôr dificuldades pra você? Você ia ter que estudar? Ia ter que trabalhar? Acho que eu ia montar uma biblioteca pra ver se a Junipero. Você ia abrir uma biblioteca lá e ia ficar lendo? Também, em parte eu ia. Ia tentar encontrar, vai que o Platão tava por lá. Simulacro, não, mas ele só se for simulado total, né? Mas... Só se o programa do Her conectou com o do São Junipero. Se for a mesma empresa, imagina, daí acho que eu ia sair procurando alguns filósofos lá pra ver. Mas eu ia curtir uma balada, assim, ia ser legal, né? Você poder pegar umas ondas sem morrer afogado, né? Deve ser legal. Queimar a pele, né? Você não precisa... Sem queimar a pele, pô... Passar protetor solar. É verdade, né, pô? Não tem... Poder dirigir rápido, bate o carro tá normal, você não se machuca. Nossa, eu ia aproveitar tudo. É bom pra trabalhar medo, né? Se você tem medo. Como é a questão dela? Você sabe que a York, ela ficou tetraplégica porque ela foi falar pros pais dela quando ela tinha 21 anos que ela era lésbica. Saído do armário, que ela era lésbica. E aí os pais dela foram super contra. Ela saiu, teve um acidente de carro, capotou e ficou tetraplégica. E queria recuperar essa ideia, porque foi muito bem trabalhada essa ideia. Não sei se você viu o fliperama, o menino jogando lá. E aí ela pega, bate, né, o carro vira, tudo mais, e ela simplesmente teve um momento de retomada. E lá no final do episódio, a Kelly vai, bate, roda e tem um acidente. Aí ela vai lá, pega na mão e ajuda. Quer dizer, tá superando essa questão do carro, da batida e do tetraplégico. Tudo isso tá sendo assim macerado. E aí o episódio acaba com as duas alegres saltitantes dentro do carro vermelho dirigindo por São Junipero. E a York dirigindo, né? A York que pega a Kelly. Quer dizer, acabou o medo, acabou tudo, ela tirou o óculos e é só festa, né?
Só que é aquela história, é só a festa do simulador, né? Isso. Porque ela tá morta. Junto com a Kelly. Não sei se junto, né? Uma num lugar, a outra no outro. Sei lá se uma foi pra cima, outra foi pra Digamos assim, no mesmo estado ontológico. Né? As duas foram dessa pra melhor. Foram pra São Junipero. São Junipero. Pelo menos uma parte dela se perpetuou. E você viu, né? Um problema da Kelly sério era o marido. O marido, por frustração pela filha ter morrido e não ter tido nem a oportunidade de ir para São Junipero, ele nem questionou. Ele queria morrer e sumir. E isso deixou uma marca nela. Tanto é que ela não queria desenvolver relacionamentos duradouros, e ela mesma não queria ir para São Junipero, ela queria se divertir enquanto ela estava viva. Mas depois talvez era melhor acabar. Mas é interessante, né? Porque assim, interessante porque a Kelly, de certo modo, assim, ela realmente morreu. Mas pelo menos ela teve ela teve uma empatia com a York. Não, você está invertendo os nomes. Quem morreu foi a York, que era a mãe. Não, eu tô falando depois que a Kelly vai morrer, que ela decidiu para São Junipero. Ela teve uma... Aí ela decidiu bem e falou, não, melhor ela viver e ser feliz lá dentro. É que o filme vende a ideia de que realmente é ela que vai lá para dentro, né? Então, tudo bem, então tá certo. Por que eu vou deixar de perder essa oportunidade de ir lá e amar e tomar brisas de vento e tomar sol? O episódio foi construído de tal forma que ele leva a gente a pensar desse jeito. Agora, com respeito aos fliperamas e à evolução da máquina, imagina realmente lá jogar o Pac-Man, jogar aquelas coisas que eles jogavam lá na década de 70, 80, 90, 2000, e agora nesse episódio aí eles estão lá na frente e as pessoas se transportando para dentro da máquina. Agora, uma coisa também que não fala, mas que fica subentendido é o seguinte: você viu, por exemplo, na vida real, a Kelly, ela tá lá no lugar, tem uma pessoa viva cuidando dela viva, mas assim meio que ali do lado, sentadinho, esperando, cuidando, acompanha ela até o outro hospital, lá onde que tá a York. Isso custa dinheiro no mundo dos vivos. Então talvez essa história do São Junipero não é para qualquer um. Talvez essa possibilidade de ir para dentro da máquina deve custar bem carinho. As duas deviam ter um bom dinheiro para ficar mantendo tanto aquela estrutura no mundo físico funcionando, ter uma pessoa viva para ficar ali pageando e depois ir para dentro da máquina. Não se questiona isso, mas se a gente prestar bem atenção, peraí, tem um vivo que fica ali meio de babá. E você vê quando fala também da questão do Greg, o Greg também falou que ia casar lá com a York no momento de folga dele. Então dá para ver que tinha uma diferença de classe e que ele trabalhava pra caramba e que ele ia ter que fazer um negócio meio na corrida. Então tem o pessoal que está indo muito bem, muito obrigado, para dentro de São Junipero, e tem uma galera que está ralando. Mesmo a tecnologia sendo falsa ou não falsa, artificiosa ou não, ela ainda está a serviço de quem pode. Quem não pode, se sacode e fica lá ralando, cuidando, correndo lá, cuidando das pessoas, num lugar de saúde, assim. Compliqueira, também não tinha ouvido ninguém falando dessas coisas aí. Quem não tem colírio usa óculos escuros, não é mesmo? Bom, pessoal, a gente vai terminar aqui o episódio agora. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo sobre São Junipero. Eu acho que eu e o Francisco agora a gente teve alguns insights interessantes que eu não ouvi em outros vídeos no YouTube afora. Manda a sua opinião pra gente. E o que você acha, Francisco? Dá a sua saideira aí. Acho um episódio essencial de Black Mirror. Acho um episódio muito bom, adorei nosso bate-papo, acho que a gente teve provocações que fogem do comum, do que realmente está ali no debate do YouTube. O mínimo que você pode fazer é deixar um like aqui e compartilhar esse vídeo. Olha o marqueteiro. Bom, pessoal, um grande abraço para vocês. Até mais. Até a próxima.